Como está a sua comunicação? Como está a sua oratória? Como você tem se comunicado com seus clientes? Como você tem se comunicado com seus líderes, com seus colaboradores? Hoje, nós temos aqui presente um cara que é um mestre na oratória, que é o Mestre Zig. E se não tiver uma comunicação, boa dança, hein? E aí você vai entender por que assiste o podcast aí com a gente. Mestre Zig, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Desenvolve Mob. É um prazer enorme ter você por aqui. Se apresenta para os nossos amigos e colegas aí do Desenvolve Mob. Show de bola, muito obrigado. De cara aqui eu já quero não só agradecer, mas parabenizar por esse movimento de estar fazendo esse contato junto com os profissionais, os corretores de imóveis, os profissionais que trabalham nessa área, que é uma área que vem crescendo cada vez mais. E eu falo crescendo no sentido de profissionalismo, inclusive agora cada vez mais com síndicos profissionais também, aliando aí a esse mercado imobiliário. Então, parabéns por esse movimento, Guto, de verdade mesmo. Obrigado pelo convite e vamos fazer acontecer aqui no dia de hoje. Eu me chamo Mestre Zig e eu gosto de me apresentar assim, ó. Eu me chamo @Mestre Zig. Legal. Porque já é uma forma de se apresentar e já trazer a pessoa ali para o nosso Instagram. Então, me chamo @Mestre Zig. E hoje nós vamos falar sobre os 3 P's da comunicação que faz atrair novos clientes. Que faz você se posicionar com mais firmeza, com assertividade, de forma mais persuasiva e, claro, elevando a percepção de autoridade, que é isso que todo profissional busca, né? Perfeito, perfeito. E hoje o mercado imobiliário está exigindo isso, né? Os clientes estão exigindo isso. E não só para os corretores, é engenheiro, arquiteto, decorador, até o próprio investidor, né? E a comunicação não só verbal, mas a comunicação também visual, né? Bom, é provável que os seus convidados aqui conheçam a regra 73855, que mostra que as palavras na comunicação, na nossa comunicação, as palavras representam apenas 7% da nossa comunicação. 38% já é tom de voz, o volume que você fala, também a velocidade, ou se você fala mais pausado, mais alto, mais baixo. Então, 38% está relacionado a isso. E 55% da nossa comunicação é não verbal. Foi o que a gente estava falando aqui no off. É a forma que você se veste, é o acessório que você utiliza, é sua foto nas redes sociais. Então, a gente vai falar sobre isso aqui. Legal, show de bola. E, mestre, a gente tem uma brincadeira. Toda vez que a gente começa o podcast, contar uma situação inusitada, uma situação engraçada que você já viveu no meio da comunicação. Ou, de repente, no meio da dança. Bom, a gente vai falar sobre dança, vai falar sobre comunicação também. São várias situações inusitadas. Eu vou trazer uma aqui que particularmente me deixou intrigado, que foi o seguinte. Eu viajei para dar uma palestra lá em João Pessoa. Inclusive, um abraço aí, meu amigo da KLA, Alberto Marinho. E eu tava assim, geralmente eu uso óculos e tal, e eu tava com meu fone, e eu esqueci o fone no avião. Sabe, que você bota ali na sacolinha? Então, e quando eu cheguei, desci do avião, o fone, eu digo, caramba, meu fone ficou... E aí eu aproveitei que tinha um funcionário ali, e eu fiquei naquela área da pista ali ainda, e pedi pra pessoa buscar meu fone. Você pode pegar meu fone? Ficou ali e tal. Nesse meio tempo, cara, foi passando uma pessoa ali, funcionário do aeroporto, e ela passava... me olhava assim, continuava andando, me olhava assim, continuava andando, e eu de óculos percebendo que ela estava me olhando e tal. De repente, eu olho aqui de lado e vejo ela voltando assim, ó, com a mão na boca, assim, emocionada. Eu digo, já fiquei dando risada assim, né? Tava me confundindo, só pode, né? Ela, ai, moça, você tirou uma foto comigo? Aí eu tiro, moça, mas você tá pensando que eu sou quem? E aí ela, não, é porque seu nome é meio complicado. Aí eu fiquei pensando, bom, meu nome de batismo realmente é complicado, é diferente. Meu nome é artístico, né? Mestre Zig também não é tão comum. Digo, mas será que essa pessoa tá... Mas mesmo assim, moça, você tá achando que eu sou quem? Ela, você não é aquele cantor da Turma do Pagode? Que barato, cara. Que é um artista chamado Leizinho, inclusive. E aí não foi a primeira vez que eu fui confundido com ele, mas foi muito interessante. Ele disse, não, moça, eu não sou o Leizinho, não. E aí ela até demorou de acreditar que não era realmente, mas... realmente eu não sou o Leizinho, inclusive, abraço Leizinho. É uma situação engraçada, né? Ser confundido com alguém assim. Exatamente. E quando você tá, por exemplo, eu estava chegando numa cidade para dar uma palestra, e olha que tinha foto minha, porque o Alberto Marinho, ele é muito caprichoso, tinha foto minha no shopping, foto de todos os palestrantes, né? Tinha no shopping, tinha em ônibus, no bus door,
tinha nos sites, eu digo, pô, será que a pessoa está me reconhecendo como palestrante que veio aqui pro evento? E, na verdade, ela está me confundindo com o Leizinho da Turma do Pagode. Que legal, que barato. Essa é uma história engraçada. Vale a pena. Interessante. E agora a gente entrando mais na linha da comunicação, Vamos lá. falando um pouco mais sério, né? Beleza. O que você teria de dica para trazer aqui para os corretores de imóveis, para o pessoal se comunicar melhor, atender melhor o seu cliente? Sensacional. Vamos começar assim, ó. Nós não temos tanto tempo hoje aqui no nosso podcast, certo? O tempo é limitado. 1h30. O tempo é limitado, você concorda? Concordo. Vamos plenamente. lá. Para a gente ser mais assertivo, eu tenho uma dica e tenho uma estratégia para o corretor se posicionar e ser visto como autoridade. Como eu não posso entregar os dois, me fala o que você prefere, que eu dê a dica ou a estratégia? O que você prefere? Me diga você. A pergunta é para você. Passou para mim a pergunta para você. Pense bem, eu tenho uma dica e tenho uma estratégia para o cara se posicionar de forma assertiva, para ele conseguir cada vez mais ser enxergado como autoridade no mercado, passar confiança. Vamos na estratégia. Boa. Eu gosto da estratégia. E aqui está a minha primeira entrega sobre o que você me perguntou. Você faz, Zig, me entrega uma dica. Aqui você que é um corretor de imóveis e que cria conteúdo para as redes sociais. Ao invés de dar dicas nas suas redes, dê estratégias. Olhe como a palavra estratégia traz uma sensação de que é algo mais importante. Com certeza. Então, para você que cria conteúdo, muitas vezes a gente vê, né? 3 dicas para alugar um apartamento X. 3 dicas. Cara, passe 3 estratégias, 3 técnicas para escolher o melhor imóvel. Então, o que eu quero dizer com isso é tenha cuidado com o uso de palavras, a escolha de palavras. Porque essa escolha de palavras vai fazer parecer que o que você vai entregar ou não tem tanta importância ou que é muito importante. Então, comece a escolher algumas palavras antes de você utilizar, porque isso vai refletir na importância do que você vai dizer. Com certeza influencia muito, até porque dica já é uma palavra que está bem batida. Não, você percebe? Muito batida. Você falou para mim, a dica e estratégia. Ficou 90% estratégia e 10% dica na cabeça. Né? Então, vamos para a estratégia. Então, exatamente. Já começou por aí, né? Exatamente. Então, seguindo essa linha aqui, cuidado com as palavras. Por exemplo, um exemplo que eu dou sempre. Você vai entrar no meu Instagram e você vai me ver falando sobre isso, inclusive, que é quando a gente fala alguma coisa com pouco. Veja, temos aqui 1h30, que não é um dia inteiro, 1h30 de conversa e tal. Imagine eu chegar em 1h30 de conversa e falar, deixa eu aqui falar um pouquinho da minha história. Deixa aqui eu falar um pouquinho do que eu sei, um pouquinho do meu trabalho. Ok, é pouco tempo que nós temos aqui, mas não é por isso que eu vou entregar um pouquinho. E se eu disser que vamos aqui falar sobre a parte mais importante do trabalho que eu desenvolvo hoje. Eu vou entregar aqui uma parte incrível da minha vida, da minha história, e que eu selecionei exclusivamente para esse podcast, que é dedicado aos corretores de imóveis. Olhe como você traz valor para o que vai ser entregue. Legal. Então, evite essa palavra, pouquinho da minha história. Deixa eu contar um pouquinho do que eu faço. Pouquinho. Pouquinho. Eu costumo dizer nas palestras assim, ó, qual o tesão que a palavra pouquinho desperta na pessoa? Eu vou contar aqui um pouquinho do que eu sei. Nenhum. Então, mais uma vez, cuidado com as palavras. É muito importante você fazer uma escolha de palavras, porque tudo isso vai contribuir no final com a percepção de autoridade, com a confiança. Você trabalha na área e sabe que a venda que vocês fazem, o trabalho que vocês fazem, é um trabalho mais longo. O cara não chega no dia, quero comprar um apartamento, quero... Muito difícil. Então, você precisa crescer diante desse público, desse futuro cliente, fazer crescer a sua confiança. Então, cuidado com as palavras, a forma que você fala, a forma que você coloca. Tanto a forma escrita quanto a verbal, ela influencia muito, né? Perfeito. Eu vejo, porque às vezes eu vejo alguns anúncios de corretores e o pessoal coloca de uma forma muito ali... O cliente, ele vai se ele precisar, se for ali em último caso, mas não é uma coisa atrativa, não é uma coisa que o cara olha e fala assim, putz, me interessa em ver isso aqui me despertou um interesse, me chamou a atenção. Perfeito. Então, entre aspas, não uso mais a palavra dica. Galera, ó, não use mais dica, é estratégia, é técnica. Troca aí essa palavrinha aí do vocabulário aí, porque faz toda a diferença. Com certeza absoluta. Inclusive, uma coisa que eu falo muito para os corretores, eu digo falo muito porque hoje eu tenho uma mentorada que é uma CEO de uma grande imobiliária no Rio de Janeiro. Tem outro mentorado também que é gestor de corretores lá em Minas. E eu falo muito o seguinte, cara, o corretor de imóveis precisa estudar sobre copy. Copy. Porque, foi o que você falou, o anúncio é uma copy. E se você não deixa aquilo de forma magnética,
Se você não desperta a curiosidade do cliente, você vai perder para outro corretor, vai perder espaço para outro corretor, vai perder espaço para outro profissional. Então, às vezes, você tem a unidade perfeita, você tem um espaço perfeito, no local perfeito, mas por não saber construir a sua comunicação escrita, que é o caso da copy, você acaba perdendo a oportunidade. E mesmo em vídeo, né? Comunicação em vídeo, às vezes. Lá no escritório, a gente tem usado comunicação em vídeo de uma forma diferente. Tá. Depois até vou colocar aqui, eu quero saber a sua opinião. Ok. E tem um vídeo seu que eu gostaria de colocar aqui também, que você fala sobre corretores de imóveis. Sim. Você fala mais direcionado sobre a comunicação, posicionamento. A gente pode colocar esse vídeo Claro, seu? por favor. Daqui a pouco, Catriel, entra aí no Mestre Zig aí. Deixar. Tá aí já? Vamos ver então. Vamos lá. E porque a gente tem usado muito o vídeo para comunicar com o cliente, passar de uma outra forma. Porque assim, eu vejo, meu ponto de vista hoje, tá muito cansativo o corretor entrar e falar assim, esse apartamento tem 2 quartos, 70 metros quadrados de área privativa, né? Qual que seria, mestre? Muito legal. Bom, esse vídeo que você está falando, ele não está na minha página oficial porque foi um vídeo de tráfego. Tá. Inclusive, corretores de imóveis, façam tráfego, invistam, tá? Esse vídeo Mas eu posso demais. te mandar no seu WhatsApp esse vídeo e aí você manda pro... Beleza? Pode Entrega ser. aqui. Tem algum vídeo seu que você queira mostrar aí? Bom, Que tá na sua página aí, que o pessoal conhecer. Essa é a página do Mestre Zig aí, @MestreZig. Segue aí, galera. Sou eu mesmo, @MestreZig. Cara, tem um vídeo aí que é muito interessante, que eu gosto muito dele. É exatamente, a gente acabou de falar sobre isso. Esse vídeo aqui, ó, que eu tô de azul aqui, ó. Esse Por favor. Aí. Isso. Foi exatamente, é um reforço do que a gente falou aqui. Legal. A importância do que você vai trazer. Por favor, isso aqui eu vou pedir para você, por favor. Eu nunca pedi nada. Vou pedir isso para você. Não finalize seu pitch de vendas. Não finalize uma live. Não finalize uma palestra, por exemplo, dizendo, gente, então é isso. É isso. Você acaba de fazer uma entrega e diz, então, é isso. É isso que você acabou de fazer com a sua entrega. Então, existem algumas palavras que sim, que vão fortalecer a percepção de autoridade e que vão enfraquecer. O que é que você vai fazer? Anote aí. Você vai me mandar @MestreZig, lá no meu direct, você vai mandar a palavra palavras. Você vai mandar isso aqui, ó, palavras, no meu direct, e eu vou te encaminhar um episódio gratuito da minha plataforma, onde eu falo sobre palavras e expressões. Por favor, eu nunca pedi nada. Então tem palavras que sim, vão diminuir a percepção de autoridade, inclusive vão diminuir a importância Pode do ir. que... O pessoal mandar palavras agora no teu direct. Tá valendo. Tá valendo? Tá acionado O ainda pessoal lá. que tá assistindo nosso podcast aí. E tá acionado lá, inclusive, então é só mandar palavras no plural, tá? Palavras. E eu vou disponibilizar um episódio gratuito da plataforma Impactos, onde eu mostro outras palavras e expressões que podem diminuir a percepção de autoridade ou aumentar a percepção de autoridade. Esse vídeo que você pediu, eu já te mandei, tá? Tá no seu WhatsApp. Pegar depois o telefone ali, Beleza, tá no eu seu deixei no modo WhatsApp, é avião. só passar lá pro nosso DJ ali, nosso grande Catriel. Sucesso demais. Catriel. Catriel é fera demais, Que cara. isso. Chegou aqui, ele tava Que mandando um isso. sonzão aí, uma Tava. sonzeira aí. Tomou um susto com a gente, cara. Pra Entramos de energia. fininho aqui, tomou um susto com a gente aqui, foi Mijar legal. o clima energético, né, gente? Muito bom, Ai, muito ai. bom. Boa. Ô, Catriel, coloca, eu queria que o Mestre Zig desse opinião sobre 2 vídeos nossos aqui. Isso que você estava falando, né? Muito cansativo. Ah, esse apartamento tem 2 quartos. É mostrar um produto, né? É muito importante isso. E eu falei isso, inclusive, no treinamento lá para o pessoal da Nayara Tessia. Eu falei exatamente sobre isso, cara. É muito importante você educar a audiência também. Não é só você mostrar produto. Tô querendo te vender aqui, ó. Quero te vender. Toma. Pô, traz informação. Deve ter alguma informação rolando sobre imposto, sobre valores, sobre quando vai cair tal valor X, como fazer para pesquisar. Então, quando o seguidor ele sente que você está, de alguma forma, orientando, ele também se conecta mais. Ele sente que você não está só querendo vender. Isso é importante. Tem que gerar essa conexão. Tem que gerar o cara, tem que trazer o cara pra dentro. Com certeza. Né? E gerar essa confiança no cara é muito importante. Né? Eu tenho 2 vídeos aqui, tem o da Dani e tem o do Harrison. Que eu Harrison. É. O da Dani é o que tá a casa aqui, É. Você está pronto para morar aonde os fins de semana nunca terminam? Isn't she lovely? Isn't she
com a abertura da Dani. Esse imóvel no Itaguá é perfeito. E eu sempre pra quem pergunto, sempre que eu busca trago alguém de praticidade e comunicação, conforto. de Aqui nós temos estratégia, dois dormitórios eu sendo sempre uma pergunto suíte e porque eu essa gosto de ampla saber as sala de dicas. estar. Porque aí o que acontece? Os nossos seguidores aí, eles estão assistindo, eles estão vendo, e aí baseado nisso aqui, o cara acaba tendo uma ideia diferente para fazer um projeto diferente. Com certeza, com certeza. Aí só faltou um áudiozinho pra gente, né? Pra gente conseguir ouvir ali sobre tudo a abertura. Não. E a Dani vai ficar brava que não foi justo dela. Começa de novo aí. Semana nunca termina? Começa de novo, Catriel, pra começar legalzinho. É, a pergunta ali eu peguei o finalzinho, eu mas também- já vi que é muito bacana, hein? Para onde os fins de semana nunca terminam? Boa abertura, hein? Boa abertura. Essa foi criação da Dani. Parabéns Boa. pra ela. Porque Parabéns, geralmente eu então. dou muito pitaco, entendeu? Mas Esse imóvel no Itaguá é perfeito para quem busca praticidade e conforto. Aqui nós temos 2 dormitórios sendo uma suíte e essa ampla sala de estar. Boa edição. a edição é o menino que eu tava falando, o Bazani. O cara é fera. Essa cozinha externa, integrada a churrasqueira e jacuzzi, te proporcionará momentos inesquecíveis com seus familiares e amigos. Boy, I'm so happy. We have been heaven blessed. I can't believe what God has done through us. He's giving life to. Conseguiu se imaginar nesse imóvel? Venha aproveitar essa oportunidade. Meu nome é Dani Burgos, trabalho na CN Sabor. Você está pronto para morar aonde os fins de semana nunca terminam? Tá vendo? Muito legal. Essa abertura é muito importante porque é o momento de decisão do seguidor. Ele tá ali rodando, rodando, rodando. Então, aquele tipo de abertura. Oi, eu me chamo Dani, eu sou corretor. Tchau. Próximo. Exatamente. O cara não fica 3 segundos. Não fica. O cara não fica Então, ela 3 fez uma abertura muito inteligente, muito legal mesmo, é muito importante. A abertura é decisiva para fazer a pessoa chegar até o final. Então, e ela usou uma palavra também, assim, lá no episódio que você vai pegar lá na minha plataforma, vai estar disponível no Instagram, @mestrezig, manda lá, palavras. Esse episódio, você vai ver que eu falo sobre uma palavra que ela utilizou ali, que é muito importante, Guto, que é a palavra, esse é um espaço perfeito. Essa palavra, ela é muito boa. Essa palavra entra na nossa mente, perfeito, ideal. São palavras, Conecta, definitivo. né? Definitivo. Eu tenho aqui a solução definitiva para você que está buscando se comunicar com mais segurança e confiança. Então, são palavras que, mais uma vez, aumentam a percepção de autoridade, aumentam a percepção de qualidade do que está sendo entregue. Vou mandar pro Catriel que tô pegando sim. teu vídeo aqui agora, porque Sim, esse sim. vídeo eu achei demais. E olha a importância, né? Foi esse vídeo que me trouxe aqui para o seu podcast, inclusive. Na verdade, o que te trouxe aqui pro podcast foi aquela palestra, o treinamento que nós fizemos junto, né? Sim, lá o Palestra além do palco. Ali eu falei, já selecionei, eu falei, vou levar essa galera pra lá, porque aqui só tem cara fera, só tem palestrante top, e que vai trazer muita coisa pra compartilhar. Eu trouxe o Borghetti aqui no Pode Transformar. Sim. Borghetti arrebentou. Borghetti mandou muito bem. Pô, que legal, cara. Vou mandar pro Catriel aqui. Poder das conexões, né? Com certeza. O network. E tá aí você que é corretor de imóveis. Invista em network. Network é excelente. Network é excelente. Invista. É muito importante você se conectar com pessoas, você se conectar com empresários, inclusive você se conectar com profissionais que não fazem parte da bolha. Isso é muito importante, porque você vai ouvir outras coisas, você vai aprender outras coisas, vai desenvolver outras habilidades. É muito importante você fazer network, inclusive com pessoas que não são da bolha. Eu deixo isso aí bem claro, tá? Pode pôr. Pau na máquina. Tá com áudio? Depois que a gente rodar esse vídeo aí, eu vou dizer qual foi minha inspiração para fazer esse vídeo. Eu achei esse vídeo muito legal. Muito legal, muito legal. Até porque eu vou dizer uma coisa pra você. Eu vejo hoje, eu percebo, e eu falo muito pros corretores, essa questão da comunicação. E você veio de uma forma muito assertiva nesse vídeo e você trouxe com clareza isso daí. Aí eu falei, putz, olha que da hora. Pode pôr. Você que é corretor de imóveis, além de entender de metragem, decoração, mobiliário, de conforto,
O mercado ainda te exige que você entenda de criação de conteúdo. Esse é o mundo atual das redes sociais. A minha pergunta para você, que é corretor de imóveis, é: na hora de se apresentar, na hora de falar do seu produto, na hora de criar conteúdo para as redes sociais, como está o seu poder de fala? Você tem confiança, tem segurança na hora de falar? E olha, não estou falando daquele momento que você está com o cliente. Estou falando da produção de conteúdo, na hora que você precisa falar em público para mais pessoas. A comunicação está objetiva, assertiva, excitante. Eu já treinei profissionais dos mais diversos nichos, inclusive corretores de imóveis. E se você quer conquistar uma comunicação mais confiante, persuasiva, segura, eu vou dizer o que você vai fazer. Arroba Mestre Zig. Boa, Chama boa, arroba boa. Mestre Zig e vamos treinar. Cara, minha principal inspiração foi, mais uma vez, eu estou em várias bolhas, não só na bolha da comunicação, do empreendedorismo, do digital, e eu comecei a ter contato com pessoas da área imobiliária, até porque eu tenho uma mentorada que é CEO de uma empresa, tem um outro também, como eu falei aqui já, e aí começa a aparecer para mim produção de conteúdo de corretores de imóveis. E eu tô vendo como os corretores estão voando, alguns. Então os caras fazem vídeos dinâmicos, eles participam. Tem um que aparece de vez em quando cantando, o cara faz uma rima para mostrar. Por que isso? Mas eu não gosto de aparecer, mas eu não quero me submeter. Não tem problema. Eu costumo dizer, não tem problema, tá bom? Isso é só para quem quer se tornar referência. Se você não quer ser referência, tá tudo bem. Porque o mercado exige isso, mais uma vez, de quem quer ser referência. Não é obrigado, não é para todo mundo. Então, tem uns corretores muito para frente mesmo, produzindo conteúdo, usando efeito especial, o cara aparece voando dentro do apartamento. Por quê? Porque é isso que vai fazer a diferença no final das contas. Sim. Não tem jeito. E outra coisa que eu falo muito, aí é para mentorados que eu falo e para meu público de uma forma geral, não só para corretores. Hoje, a gente está disputando a atenção com muitas outras frentes. Muitas Certeza. outras frentes. Se eu disser assim, ó, pense aí em um concorrente seu agora. Fala assim, pense em um concorrente seu. O cara vai pensar, ou uma imobiliária, ou um outro corretor. Aí eu falo, a Netflix é seu concorrente. A Netflix, Big Brother Brasil, a Fazenda que está tendo agora aí, é seu concorrente. Aí você fala, pô, como assim? Não tem nada a ver. Calma. A pessoa que assiste Netflix, Big Brother, A Fazenda, assiste TV, é a mesma pessoa que pode assistir seu conteúdo e decidir se vai comprar um apartamento. É a mesma pessoa. E aí, essas grandes redes como Netflix, os streams em geral, como o reality show, que o Brasil é um dos maiores consumidores de reality show, elas estão lá na internet consumindo isso. Se elas estão consumindo isso e não estão consumindo o seu conteúdo, elas não optam por comprar seu conteúdo. E ainda que você pense, mas exagerou. Zig agora viajou, exagerou. Ainda que você não veja os streamings e os reality shows, por exemplo, até o cinema como concorrente, pense que eles olham pra gente como concorrente. Tem até nome pra gente. Eles chamam a gente de produtor de conteúdo independente. Porque eles estão vendo a gente comprar microfone de lapela, luz, ring light, para produzir conteúdo. Eles estão vendo isso acontecer. Então, eles olham para a gente como produtor de conteúdo independente e começam a trabalhar ainda mais na produção de conteúdo deles. E vai chamando a atenção e roubando a atenção do público para eles e a gente fica a ver navios. Então, mais uma vez, é obrigado? Não é obrigado. Não quero aparecer, não gosto. Ok, Tranquilo. fique em paz. Agora, você quer ser referência no seu nicho? Hoje tem que aparecer, tem que botar cara. Exatamente. Tem que botar cara. O mercado exige isso hoje, né? E aí Simples você tem assim. que ter uma boa comunicação, você tem que ter uma boa aparência, tem que ter um bom visual. Né? Como a gente estava comentando aqui um pouquinho antes com o nosso amigo, David, o David, falando, imagina se ele viesse, né, trabalhar aí, motorista lá de aplicativo, de bermuda, chinelo de dedo, bonezão para trás, né? Qual é a segurança, a imagem que você passa para o cliente? eu vou te dizer que tem, né? A gente às vezes pega aí um Uber, o cara tá vestido exatamente assim e a gente repara. Até porque a Uber, e aqui citando marcas, né? Os motoristas de aplicativo, logo quando surgiram, pô, os caras chegavam na estica, era água, balinha, não sei o quê. De repente, desandou um pouco, né? Tá tudo bem também. Agora, cada um sabe como quer ser visto.
Sim. como quer ser indicado. O David, por exemplo, a gente começou uma parceria dele me levar para os lugares, a gente viajou muito em São Paulo aqui fazendo umas atividades e hoje eu indico ele sempre. Toda vez que chega alguém, você viu, a primeira coisa que eu fiz quando você chegou, quando a gente, Perfeito. cara, foi esse indicar. aqui é o cara, esse aqui é o cara. Vai com ele, ele faz produção. Aqui, ó, você vai ver depois, estamos ao vivo, e depois você vai ver diversos cortes acontecendo aqui. É o David que está fazendo. Legal. Porque ele também faz esse papel. Porque a gente indica, exatamente, mais uma vez, voltando para o que a gente está dizendo, por conta da comunicação, a forma que se apresenta. Uhum. Isso vai fazer diferença. Isso vai gerar um ativo muito importante que se chama confiança. Confiança e segurança. Acabou, Não velho. adianta. Acabou. E assim, de verdade, Zig, hoje você vê o pessoal, 90% hoje, quando se indica alguém, é 90% de probabilidade daquele negócio acontecer, de fechar. Uhum. Do que eu, por exemplo, vou pesquisar. Aí eu tô lá pesquisando, vou olhar 10 motoristas de aplicativo, vou usar 10 caras que podem estar me assessorando ali, mas putz, e aí? Quem será que já fez trabalho com esse cara, né? Quem que pode me passar alguma informação? Perfeito. Aí você começa a olhar lá na pontuação do cara e nos depoimentos, né? Uhum. Aí você fala, será que esse depoimento é comprado? Será que esse depoimento é real? Aí você começa a entrar nessa. Aí quando a pessoa vem, que nem aconteceu o seu caso, vem e fala, olha, pode chamar o cara para fazer, porque o cara é bom, você tá expondo você e o cara junto. Perfeito. Você tá garantindo o cara. Perfeito. E essa garantia é excelente para fechar negócio. Perfeito. E agora vem uma outra chave que eu falo sobre a importância da produção de conteúdo. E aí eu estou falando, inclusive, de outros profissionais, como profissionais da estética, corretores de imóveis, outros profissionais, advogados, tá? Outros profissionais. Acontece muito isso, você já deve ter passado por isso também, que é assim, ô, Catriel, me indica aí um advogado. Aí o cara fala, fulano, X, aí você, ótimo. A segunda pergunta é, qual é o Instagram dele? Uhum. É a segunda pergunta. Perfeito. Não basta a indicação. Você indica, mesmo assim você quer ver. Ah, é esse cara, é ótimo, deixa eu ver o Instagram. Porque aí você quer ver exatamente isso que você acabou de falar. Cadê a pontuação dele? Quem são as pessoas que já foram atendidas? Mesmo sendo indicado. Então você, corretor de imóveis, tá aí mais um motivo para você produzir conteúdo, cara. Porque Com vão certeza. te indicar, mas vão querer ver seu Instagram para ver qual é o público que você atende, as casas, os imóveis que você apresenta. Então, essa é a importância. E na minha palestra eu trago uma coisa assim importante sobre, será que é mesmo importante, Guto, ter rede social hoje? Será que é mesmo importante? Eu levanto essa dúvida e aí eu respondo como? O Instagram tem Instagram. O Instagram Uhum. tem Instagram. O TikTok tem Instagram. Cara, o TikTok tem Instagram, cara. Então, como é que você não quer ter Instagram? Se até o Instagram tem Instagram, o TikTok tem Instagram, a Meta, que é dona do Instagram, tem Instagram. Então, amigo, mais uma vez, é obrigado? Não. Não é obrigado. É só se você quer ser visto e percebido como autoridade no seu nicho. Simples assim. Exatamente. E uma outra coisa que eu falo muito com o corretor hoje, eu acho que ele tem que ter posicionamento. Tá. O mercado hoje, ele tá cobrando Você muito fala de isso. nicho, posicionamento nicho. Posicionamento de nicho. Certo. Vou mexer com lançamento, vou mexer com locação definitiva, locação temporada, produto pronto, médio, alto, né? Baixo, médio e alto padrão. Perfeito. O cara, ele tem que ter esse nicho, ele tem que fazer isso daí. Ele tem que gravar o vídeo e tem que mostrar qual nicho que ele tá trabalhando. Para o cliente também ter a percepção e entender para onde que ele tá indo. Aquele cara entende, ó, esse daí tá falando, ele entende, né? Muito bom. Entendeu? Porque assim, eu brinco assim que tem muito corretor hoje que é pizzaiolo, o cara faz tudo. Só que o cara faz a pizza, ele faz pão, ele faz bolo, ele faz tudo para vender. E aí ele acaba não conseguindo deslanchar e criar tração para ganhar dinheiro dentro do mercado. Porque tem que ter um posicionamento. Esse é o meu ponto de vista. Sensacional. Eu concordo com o seu ponto de vista, porque, mais uma vez, se ele tem um posicionamento, ele vira referência. Então, toda vez que eu quero uma casa na praia, já sei quem é que eu vou procurar. Eu quero um apartamento de padrão X, já sei quem é que eu vou procurar. É muito importante essa questão do posicionamento do nicho. E aí vem aquilo que eu falei antes, de a produção de conteúdo não pode se resumir a apresentar produto. Uhum. Então, se ele educa, se ele fala, gente, você sabia que esse terreno X, que quando você tem um Y, falando do seu nicho, a gente vai gerando mais confiança. E se tem confiança, tem conversão, não tem jeito. Com certeza. Eu vi um vídeo de um corretor, e esse cara eu acho que saiu do mercado, cara, porque eu não achei mais o vídeo dele, mas eu morri de rir. Assim. O cara chegava assim e falou assim, você tá querendo comprar o terreno? Ó, não compra essa porcaria aqui não. Aqui a rua enche d'água, você entendeu? Aí esse terreno aqui tem problema, ele começa a falar de um monte de coisa, senta o pau nos defeitos do terreno. Agora, se você tá procurando uma coisa boa, vem comigo que eu vou te mostrar uma coisa boa. E ele não mostra a coisa boa, ele mostra o ruim e fala pro cara, quer saber da coisa boa, vem falar comigo.
E eu achei legal a forma como ele trouxe o público para ele. Entendeu? Tipo assim, ó, você comprar isso aqui, você tá comprando uma dor de cabeça. Vem comigo, vou ser honesto com você, porque eu já tô falando que isso aqui é uma porcaria. Perfeito. Tenho esse terreno à venda, mas tem problema de alagamento, tem problema de documentação, tem problema disso, tem problema daquilo, mas eu tenho o produto ideal para você. Não gera curiosidade? Com certeza. Com certeza, absoluta. Tem nas redes sociais, tem um cara que é conhecido como o vendedor sincero, só que ele fala de carro. Você já viu eu esse? vi esse cara. Então ele deve fazer a mesma linha, né, do vendedor sincero aí. Muito legal. Mais ou menos a mesma linha. Esse cara era de Minas, cara. Ele falava do sítio, falou assim, você tá vendo esse sítio aqui? Bonito, né? Lindo esse sítio aqui, ó. Já entrou ladrão 3 vezes. Assim ele falava. Quer comprar, compra. Você tá sabendo, é bonito, tá barato, tá bom. Ó, tira o CAC, porque você vai precisar. Ele ia falar assim, agora se você quer comprar um sítio que você tenha segurança, vem comigo que eu tenho uma coisa boa pra te apresentar. Eu olhei o cara e falei, meu, olha o cara, bicho. O cara pegou uma... E aquele jeitão de mineiro falar, Sim, né? Aquele sim, jeitão sim. engraçado. Eu, me diverti muito com o vídeo do cara. Só que eu tentei achar esses dias até pra trazer pra cá, né? E não consegui achar. Sensacional. Isso, ele gerou entretenimento, Uhum. que é uma dos recursos para você gerar conexão. E aí, já para tranquilizar os amigos corretores que estão assistindo a gente aqui, mas eu não sou engraçado, não precisa ser, amigo. Seja autêntico. Exatamente. Seja você. Você é mais sério? Seja sério. Seja sério. Você é pegada professor técnico? Seja professor técnico. Seja autêntico. Porque não dá para ficar sustentando uma máscara do que você não é. Exatamente. Você tem que usar as suas máscaras. As suas. No plural mesmo. As suas. Em casa, a máscara de pai, de marido. Na rua, de profissional. Então, você tem que usar as suas máscaras. Mas não dá para... Deixa eu imitar o vendedor sincero. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. A não ser que você tenha uma máscara Uhum. de imitador. Você tem? Tá tudo bem. Porque é autêntico seu. Mas... ser autêntico é a praia, é essa. Agora, é ser autêntico, intencional. Uhum. Autêntico, intencional. Você tem que ter uma intenção. Qual a minha intenção com esse conteúdo? A minha intenção é mostrar que eu estou irado com o mercado que está acontecendo isso. Ou eu estou muito feliz com o mercado, porque o mercado tá... A gente chegou, né, no office e falou, pô, o mercado agora deu uma aquecida, hein? Sim. Passou essa parte aí mais de política e tal. É exatamente isso. Eu não sei. Eu não sei. O seu cliente, seu seguidor, Também não sabe. É a hora de você produzir conteúdo falando, gente, você sabia que o mercado agora está aquecido? Que agora é a hora de você fazer as melhores ofertas? Que agora você vai encontrar... Gente, produzir conteúdo é, além de mostrar produto, veja como eu estou sendo repetitivo, além de mostrar produto, educar a audiência. Educar, orientar. Isso, veja como eu estou repetindo essa palavra, vai aumentar a confiança da pessoa em você. E a venda que vocês fazem, você corretor, faz, é uma venda que precisa de muita confiança. Porque ou você está vendendo algo que o cara é um ativo, que aquele cliente vai fazer de investimento, ou é o sonho dele, a casa própria. Com certeza. Então, se não tiver confiança, o negócio não fecha. Eu costumo brincar assim, tem que vender felicidade pro cliente. Porque a felicidade do cliente, ela multiplica. Se você fez um bom negócio, é o que aconteceu. Tá feliz com o David? David, né? David. David. É Tá ele feliz mesmo. com o David, o que você faz? Você indica pro outro. Agora, se ele tivesse feito uma besteira, feito uma cagada. Já não estaríamos mais, né? Teríamos feito uma viagem e já não estaríamos mais nessa relação, muito menos de indicação. Acabou. E o corretor é a mesma coisa. E o corretor hoje ele tem que entender o seguinte: o corretor que quer ficar no mercado, porque eu brinco assim que você tem 2 tipos de corretores. É o corretor que está e o corretor que é. O que está é o cara que está passando. Viu ali uma oportunidade, tô aqui, tô sem fazer nada. Aposentei. Isso daí é o que mais tem. É? Aposentei, vou virar corretor de imóveis. Ficar em casa parado não dá. Desse jeito. Ou então eu brinco assim, eu até tirava sarro, porque quando eu fazia stand-up, né? Eu brincava no stand-up. Falei assim, quando o cara não dá certo em nada na vida, ou o cara vira corretor de imóveis ou comediante. Eu já passei pela fase do corretor de imóveis. Eu falava assim, então assim, pegava na piada. E a gente hoje entende que isso acontece muito no mercado. Só que esse cara, ele entra e ele acaba estragando o mercado. Por quê? Porque ele tá só passando. Ele está ali naquele momento, ele não é. Uhum. É a diferença do estar e do é. Eu tô ser. aqui, tô aqui. Deu zica, deu zica. Cancela o meu cresce lá e a imobiliária que eu tava trabalhando que se lasque. O outro profissional que resolva lá na frente. O jogo no peito do advogado se der uma zebra lá na frente. Isso acontece muito. Isso acontece muito, infelizmente.
Infelizmente. Tem muito corretor que está assistindo e vai ficar bravo comigo, mas Vai se reconheceu, né? Se reconheceu aí, vai ficar chateado. tenha posicionamento. Eu quero ser corretor de imóveis. Eu quero trabalhar na área. Eu quero ser um profissional da área como corretor de imóveis. Não é porque o amigo está ganhando dinheiro, não é porque o amigo se deu bem, não é porque o amigo trocou de carro. O mercado imobiliário ele é para todo mundo, mas você tem que saber trabalhar e se profissionalizar. Principalmente na área onde eu falo, a desgrama da comunicação. O cara tem que estudar, ele tem que entender. Porque hoje o corretor ele é o quê? Ele é motorista, ele é psicólogo, ele é terapeuta, às vezes ele é psiquiatra, porque tem uns clientes muito loucos. Você entendeu? Aí ele tem que ser advogado, ele tem que ser arquiteto, ele tem que ser engenheiro, ele tem que entender de documentação. Ele vira, vamos dizer assim, tabelião, porque ele tem que entender um pouquinho do da área Da área, notarial, sim. da área registral. Então você pega, o cara acha que ser corretor hoje, pura e simplesmente é só vender. Só vender. Não é só vender. Tem todo um contexto por trás dos bastidores ali, que o cara ele tem que estudar, ele tem que aprender, ele tem que entender. Justamente para a gente voltar naquilo que você está falando, a segurança. Imagina um corretor gravar um vídeo hoje, por exemplo, explicando para o cliente dele o que é o e-notariado. O e-notariado o que é? Como se fosse uma... Não é nem uma procuração digital, vamos colocar assim. O e-notariado, você faz um certificado digital, onde você assina uma escritura onde você estiver em qualquer lugar do planeta. Caramba. Desde que você tenha um bom celular com uma boa câmera de vídeo e uma boa internet. Então você não precisa mais, por exemplo, vendi um apartamento meu e eu tô viajando com a família lá nos Estados Unidos, tô lá na Disney. Eu teria que parar minha viagem, voltar para cá, porque o cara quer passar a escritura agora. Voltar para cá para passar a escritura. Eu não preciso mais fazer isso. Eu cato o celular, o cartorário faz uma videochamada comigo, lê a escritura nessa videochamada, acabou, ele encerra esse vídeo, fica no banco de dados do cartório. Ele encerra essa chamada de vídeo comigo, ele me manda, aí vem uma senha no meu e-mail, Sim. aquela é a assinatura digital. Resolvido o problema. Negócio fechado. Negócio fechado. A maioria dos corretores não sabem disso. E também não buscam saber. Caramba, que aula, hein? Corretor, Entendeu? que aula aí agora, hein? Não, tem Do muita Guto. coisa. Tem muita coisa, tem muita... Eu aprendi outro dia, o primeiro episódio que nós tivemos aqui, eu trouxe o Wellington e o Nivaldo, acho que é do 19º cartório aqui de São Paulo, para dar dica. E aí eu não sabia. O Wellington estava explicando que existem 2 tipos de procuração específica. A procuração específica para venda direta, pagamento à vista, e uma procuração específica para financiamento bancário. E eu estou no mercado imobiliário há muitos anos, eu nunca tinha me atentado a isso. Cara, o conhecimento liberta. Com certeza. Conhecimento liberta. E é muito bom a gente saber que ainda existe o que aprender. Uhum. Isso é muito importante. E aí vai para todo tipo de profissional. Cara, não fecha a cabeça. Eu já sei, eu já tenho 10 anos de mercado, já tenho 20, já tenho 30. Sempre tenho o que aprender, sempre tenho o que descobrir. Uhum. E aí, mais uma vez, que entra o mestre Zig aqui e a parte de comunicação. Por quê? Porque não é o que você fala, é como você fala. Uhum. Aqui está o segredo. Então, se você tem conhecimento e você sabe empacotar para entregar esse conhecimento, você vira referência. Não tem jeito. Você vira referência, você assume aquele posto. Inclusive, é importante você lembrar assim, ó. Se você fez uma venda, por exemplo, de um ticket bem bacana aí de um produto, você acredita que essa pessoa que acabou de comprar, quantas outras pessoas ela conhece que também tem potencial de compra? Daí a importância de você passar essa confiança e de você ter conteúdo. Uhum. De você estar ali, estar presente. Porque no dia que um amigo dele fala, pô, cara, adorei seu apartamento. Ah, o corretor que me atendeu, sensacional. Toma o cartão dele, toma o contato dele, aqui é o Instagram dele. Então, o jogo do empreendedorismo, o que a gente faz no empreendedorismo, o que a gente faz com esse posicionamento no digital, o que a gente faz diariamente atendendo os nossos clientes é gerar o aumento da percepção de autoridade, porque isso vai aumentar e muito a nossa conversão. Uhum. Então, foque nisso, estude comunicação, seja uma pessoa que tem uma comunicação diferenciada, porque você vai ver como você vai converter muito mais mesmo. Perfeito. Perfeito. E você falou dos 3 P's da comunicação. Sim.
né? A gente pode se aprofundar um pouco mais nisso? Agora mesmo. O primeiro P se chama potência. E o que é a potência na nossa comunicação? Mais uma vez, para você que vai seguir @mestrezig, você vai encontrar esse conteúdo na minha rede social, porque eu distribuo conteúdo gratuitamente lá. A potência é tudo que chega antes de você abrir a boca. Foi aquilo que a gente estava conversando. Tudo que chega antes. A forma que você se veste, seu cabelo, a barba, o óculos, o cheiro. Em eventos, eu costumo dizer assim, você está num evento, quando você chega logo ali, como a gente foi ali no palestra ali no palco, tem um monte de lugar. Tem gente que chega mais cedo, tá tudo vazio e senta no fundo. Aquilo é uma mensagem. Tenho vergonha, tenho medo de sentar na frente, não quero aparecer, não... Tá tudo comunicando o tempo todo. Se você atende cliente pelo seu WhatsApp, a sua foto no WhatsApp. O seu status no WhatsApp. Se você tem um Instagram, que você usa ele intencionalmente para venda, a foto no Instagram. A bio do Instagram. O que está escrito, tudo isso está comunicando antes de você abrir a boca. Então, há de se tomar cuidado. E, para corretor, principalmente, que trabalha ali, ó, olho no olho com o cliente, meu amigo, o carro que você chega conta. O carro que você chega conta. O acessório que usa, seu cheiro, sua pontualidade. Tudo está comunicando antes de você abrir a boca. Tudo está comunicando. E não importa se você é o melhor corretor. Eu sou o melhor, eu sou o que mais conhece de Ubatuba. Eu sou o que mais conheço aqui de Ubatuba. Eu praticamente fundei Ubatuba, então eu conheço cada centímetro de Ubatuba. Não importa. Se eu não me conecto com a sua potência, ou seja, com tudo que vem antes de você abrir a boca, eu posso nem te dar a oportunidade de abrir a boca. E aconteceu isso comigo. Olha aí. Relate aí pra gente, por gentileza. Cara, aconteceu isso daí, a gente foi mostrar um imóvel na Praia do Mingas Dias, em Ubatuba, que é uma das praias mais tops de Ubatuba. E eu sempre fui um cara muito tranquilo, que nem eu tava falando pra vocês. Meu, calça jeans, camiseta, sapato no pé ali, tênis velho, nem aí, cara. E eu Quase chegava de mano, hein? quase chegava de mano. Quase chegava de mano. E aí, cara, eu fui atender esse cliente e eu cheguei com HB20. Aí o cliente já olhou de cima e embaixo, falou pra mim, você vende imóvel de alto padrão? Eu falei, eu vendo. A minha apresentação já não comunicava isso. Aí eu vi que o cara ficou meio inseguro, tá? Ele falou de um outro imóvel que ele tinha visto com outro corretor, aí foi muito engraçado, que ele virou e falou assim, não, teve um outro corretor aqui de manhã mostrando um outro imóvel pra mim, que eu gostei, esse imóvel aqui, inclusive. Aí eu dei uma aula do imóvel, daquele imóvel pro cara, e o cara ficou olhando pra mim. Eu falei, mas eu já vi com ele. Eu falei, não quero roubar a venda do cara, só tô explicando pro senhor que esse imóvel é excelente, a negociação que o senhor vai fazer é excelente, o valor, a proposta que o senhor tá pensando em mandar é excelente, e o pessoal é capaz de aceitar. Vale a pena. Aí ele ficou olhando pra minha cara e falou, pô, mas você tá trabalhando pro outro corretor? Eu falei, não, honestidade. Falei pra ele, não vou falar mal do imóvel. Não tem porquê. O imóvel tá excelente, a negociação tá excelente. Aí ele virou e falou assim, você entende mais do que o cara, pelo visto, né? Mas o cara... Aí olha a frase dele. O cara veio num carro melhor que o seu. Aí eu falei, beleza, que carro que o cara veio? Brinquei com ele, né? Porque aí eu peguei intimidade com o cliente. Aí ele falou, veio tal carro. Falei, beleza, tranquilo. Falei, olha, não é porque eu tô andando de HB20 aqui agora que isso me fez trocar de carro, tá? Isso me fez trocar de carro. Aí eu falei, não é porque eu tô andando de HB20 agora que eu não vendo imóvel de alto padrão, médio padrão. Eu gosto do ramo imobiliário, mas eu não ligo pra carro. Aí ele virou pra mim e falou assim, sua apresentação conta. Beleza, não falei nada pra ele. Sabe o que outro corretor tinha feito? Alugou um carro na Localiza para atender o cliente. O cara não tinha o carro, mas o cara teve a inteligência de alugar um carro para fazer um atendimento para o cliente. Fez toda a diferença. Ele conquistou o cliente pelo carro. Perfeito. A potência. A O que chega potência. antes de abrir a boca. Chegou antes de abrir a boca. Depois, aí o que acontece? Não reverti essa venda, por quê? Porque eu não tinha um produto melhor que o dele. Porque depois eu tive o poder de convencimento. Mas olha o trabalho que eu tive que ter para conquistar o cliente. Foram quase 2h30 de bate-papo ali, para o cara entender que eu sabia do que eu estava falando. Mas o cara vendeu pela aparência. Isso conta muito. Entra no que você está falando da potência. Perfeito. Tudo que chega antes já está comunicando. Tudo está comunicando. Seu relógio, acessório, cabelo, a roupa que está vestindo, foto também no Instagram. Tudo que eu disse aqui, repito, foto no Instagram, foto se você atende no WhatsApp. Pô, eu vejo alguns profissionais, mandam mensagem, quando eu vou olhar a foto, por exemplo, olha só que coisa interessante. É ele e a esposa. Não, irmão. Você e sua esposa em casa, no seu Instagram pessoal. Ali a gente está falando de negócio, caramba. Quando não é isso, é bebendo, na praia, foto na praia ali e tal, curtindo.
Cara, a não ser que você venda praia, a não ser que você venda isso, situações de praia, cara, não faz sentido. A imagem conta e conta muito. Tudo que chega antes de você abrir a boca. E aí, não me culpe não, não culpe o jogador, culpe o jogo. O jogo é esse. E mais uma vez, é obrigado? Não. É só se você quer ser referência no seu mercado. Exatamente. Só se você quer aumentar sua conversão. Então, o primeiro P é potência, tudo que vem antes de você abrir a boca. O segundo, nós já falamos bastante aqui, que é palavras. Então, existem outras palavras. Já está aí no Instagram, @mestrezig, vai lá, manda no direct palavras e você vai ver outras palavras lá para aumentar a sua autoridade ou para você eliminar do seu vocabulário. E o terceiro P, performance. Como eu disse, não é o que você diz, é como você diz. Então, performance tem a ver com dinâmica, tem a ver com o tesão que você fala daquilo. Tesão. Eu conto uma história que é, na pandemia, em Salvador, tinha muita live, né? Muita live. E aí tinha uma transista que começou a fazer lives mostrando como ela trançava o cabelo. E depois uma reportagem foi até ela, porque ela estava ficando cada vez mais famosa em Salvador. Mas, cara, ela falava de trança de uma forma, meu amigo, que me deu vontade de ter cabelo para fazer uma trança. E eu nem tenho cabelo. Mas a forma que ela falava daquilo, e a felicidade, e a concentração dela fazendo aqui. De vez em quando ela estava ali concentrada, fazia assim, ó. Dava aquele sorrisinho, você se envolvia com aquilo. Então, é muito importante o tesão pelo qual você fala do produto que você vende, que você apresenta, o serviço que você faz. E a dinâmica tem a ver com algo que eu já fiz aqui algumas vezes. Eu já baixei meu tom de voz, de vez em quando eu fiz aqui, falei um pouco mais assim, elevei mais, trouxe elementos de curiosidade, como eu disse. Ah, cara, isso é muito importante que eu vou dizer aqui agora. Isso é um elemento de curiosidade. Isso dá uma quebra de estado. Você está me ouvindo falar e eu digo, e o que eu vou dizer aqui agora pode mudar o jogo de quem é corretor. Pode mudar. O que eu vou explicar aqui agora pode mudar o jogo. O corretor do outro lado já está assim, ó. Até papel e caneta já pega. Com certeza. Resgata a atenção. Então, dinâmica e tesão tem a ver com a performance. Junte a isso a sua linguagem não verbal, como você gesticula, deslocamento. Então, você está num palco, por exemplo, ou criando um conteúdo, como é que você se desloca? Se você está andando ali no imóvel, como a Dani. Foi Dani, não foi? Foi a Dani. Dani ali se deslocando. Então, tudo isso conta na performance. Mais uma vez, é um jogo de detalhe. É um jogo de detalhe. Se você puder ajustar, pense na Fórmula 1. Um parafuso apertado certinho pode dar a pole position e a vitória para o cara. Perfeito. Então, estamos num jogo de detalhe. Se você ajustar um detalhe, você acabou de contar uma história. Qual era o detalhe? O carro. O carro e a vestimenta. Acabou. Acabou. Então, é um jogo de detalhe. É um jogo de detalhe. Melhore o detalhe da sua comunicação, que é a principal chave para influência, e aí você vai se tornar referência. E eu vou te mostrar um outro vídeo. Coloca aí de novo, Catriel. Vou colocar o do Harrison agora, que eu achei que esse vídeo dele ficou muito legal. E aí entra muito no que você fala. Da comunicação, do posicionamento, né? Do que o cara tá passando ali. Esse primeiro vídeo aí que ele tá com os braços abertos aí. Ele tá Harrison. achando que é Jesus ali. E um apartamento mobiliado esperando por você. Já se imaginou aqui? A sala já está pronta para relaxar ou curtir um cineminha. E aí, quem traz a pipoca? A cozinha já está equipada, só falta você para esfriar a cafeteira. Convidando, né? Chamando. Varanda gourmet para aquele churrasco com os amigos e a família depois da praia. Precisa de mais? 2 quartos sendo uma suíte para você dormir com tranquilidade. Vamos marcar uma visita e garantir o seu cantinho aqui na Praia do Tenório? Meu nome é Harrison Luiz, seu consultor imobiliário aqui na ACM Savoia. Praia do Tenório e um apartamento mobiliado Aí eu te esperando por pergunto, você. Já prende. Olha, aí tem qual conjunto? Trilha sonora, Uhum. legal, bacana. Abertura, pode ver o cara todo arrumado, de calça, andando, aquilo já... Se tivesse sem áudio, eu já ia querer saber o que é que esse cara tá fazendo aí dentro d'água. Então, abertura, muito importante. E as trocas. O que
Pode melhorar sempre. Sim, com certeza. Sempre, sempre. Outros elementos, por exemplo, mostrou o banheiro. Se o banheiro, ele tá ali sentado no vaso, ei, agora não, fecha aqui. Já gera aquele, kkk, sabe? Essas coisas que são coisas que podem resgatar novamente a atenção. Então ele vem, joga ali o que a gente chama no cinema de alívio cômico. Uhum. Pode colocar um alívio cômico ali e depois volta com a seriedade. Agora estou esperando você. E uma coisa muito importante que eu já deixo aqui para todos os corretores. A chamada para ação, esta precisa ser a mais importante de todas, no final. Porque a gente abriu, se tiver um alívio cômico de alguma forma que pode ser seu, ou uma cena que entra de edição de vídeo, uma cena, e a chamada para ação. A chamada para ação. Então faz o seguinte, clica agora nesse link, você vai ser recepcionado diretamente pelo Guto Saboia, é ele que vai te atender, sabe? A chamada Boa para dica. ação, o cara, vou tomar a decisão. E a chamada para ação, é importante que ela seja facilitada. Tipo, tem um link aqui embaixo agora, clique nesse link. Ou então, Perfeito. manda no meu direct aqui a palavra X, que tem que ser algo muito simples do cara fazer. Decisão muito simples. Não pode ser, e se você quiser saber mais? Não tem se você quiser saber mais. Uhum. Dá um motivo pro cara saber mais. Dá um motivo. Eu falo muito isso nas minhas palestras. E se você quer desenvolver uma comunicação mais segura, confiante e excitante para atrair mais clientes, segue agora @mestrezig. Tô dando um motivo para ele. Você quer ter uma comunicação segura, excitante, confiante? Então, sabe? E se você quiser me seguir, segue aí, @mestrezig. Segue aí, fica muito vago. E quem quiser, esquece. Dá um motivo para seguir. Cara, e se você já se imaginou nesse apartamento e agora você imagina você, sua família, tendo dias incríveis, como a Dani trouxe ali, estando num lugar onde o final de semana nunca termina, comenta agora nesse vídeo a palavra X. E eu vou te mandar um vídeo específico de um lugar, de um clima aqui, das pessoas fazendo churrasco nessa casa para você ver como funciona. Sabe, alguma coisa a mais. Estou te dando algo... Um plus. a mais. Um plus, exatamente. Então, a chamada para ação é importante. Legal. Obrigado. Por isso que eu coloquei, Zig, porque assim, a tua dica é muito importante, você pode ter certeza que a gente vai começar a implementar no próximo vídeo. A dica ou a estratégia? A estratégia. Peguei. Peguei. A estratégia, pegou a estratégia. A estratégia foi boa. Gostei dessa estratégia de chamar o cara, clica nesse link aqui. Isso, clica aqui ou manda a palavra meu sonho. Ou manda aqui, ó, sonho, que aqui a gente vai realizar o seu sonho de morar num apartamento como esse aqui. Uma coisa que a Dani fez também, que é bacana, é trabalhar a visualização. Então, ela tá ali na sala, visualize você aqui, já se visualizou aqui nesse apartamento, sabe? Então, imagine você criar essa cena, faz o cara sentir. É porque estamos, mais uma vez, apresentando um apartamento. Mas imagine se a gente pudesse usar realmente a cafeteira e a cafeteira tá caindo ali, o cafezinho quente, com aquela fumaça subindo e falando, cara, a cafeteira já tá pronta aqui, esperando você. Então, veja que nesse momento eu tô acionando 2 canais de acesso dele, que é, ele tá me vendo, ele tá vendo a fumacinha subindo, ele tá me ouvindo falar. Ainda Imagine brinca você assim, sente o tomando- cheiro aí. Isso. O cara sente o cheiro. Olha só esse cafezinho quentinho, imagine você nessa cozinha. E essa cozinha tá pronta, só esperando você fazer. Então, mais uma vez, é jogo de detalhe. Jogo de detalhe. Teve um outro vídeo que a gente fez também, que eu vou até abusar de você um pouquinho mais. Ô, Tô Catena, aqui. coloca aí de novo que eu Tô vou colocar aqui. esse vídeo aí que eu Bora pra cima. sobe aí que eu vou mostrar. É Tem um- subir ou é descer esse? Vai, pode ir. Ó, Harrison gosta Pode. de fazer vídeo na praia, hein? Não, a gente pega uns vídeos na praia, esse aqui é interessante. Volta lá um pouquinho, deixa eu mostrar. Ó. Sobe um pouquinho. Ó. O da direita aqui, ó. Esse aí mesmo. Esse aí foi uma ideia que a gente teve lá em 5 minutos, deu ideia. Vai, Guto. Você tá aqui também? Harry? Harry? Tudo bem? Ô, Guto, tudo bem. Só tava sonhando com o paraíso aqui. Isso daí foi um pré-lançamento de um imóvel que a gente ia mostrar. Muito bom, Pé na areia. muito bom, muito bom. Entendeu? Muito bom. E aí a gente fez uma chamada ali pra dar uma quebrada, porque tá todo mundo esperando um imóvel. Uhum. Aí não teve imóvel. Não teve? Não, o imóvel veio depois. Ah, sim. Ó, o outro Tá. vídeo. Põe um outro vídeo aí, Catré. Ah, tá, entendi. Pensei que o imóvel não acabou Não, não, acontecendo. não. Não, aconteceu. Ó, a da ponta lá, ó, que tá a praia aparecendo, ó. Esse aí, esse aí.
Aí veio esse vídeo aí. Conhecer um paraíso particular em uma das praias mais lindas e exclusivas da cidade de Ubatuba. Esse vídeo é a continuação daquele. Essa belíssima propriedade tem aproximadamente 14 mil metros quadrados de terreno, 614 metros quadrados de área construída, sendo 7 chalés e um restaurante pé na areia. Tá, a gente tava no restaurante. Além de você poder usufruir com a sua família dessa propriedade, você ainda tem a possibilidade de rentabilizar com ela. E ainda, essa propriedade pé na areia está inserida em meio à Mata Atlântica. Quer saber mais sobre essa propriedade? Venha tomar um café conosco. Nós somos a CN Saboia Corretores de Imóveis. Aqui na cidade de Ubatuba. E a promessa que a chance terminou é bobagem, é melhor deixar pra trás. Eu tô cansado de sofrer, quero dançar, sentir calor e poder só olhar o universo inteiro. Pô, cara, muito bom. Me diga uma coisa, uma pergunta, né? Quanto tempo é de Ubatuba para São Paulo? 3h30, 4 horas. De 3 a 4 horas. Uhum. De 3 a 4 horas, né? Normal, sem feriado. Sem feriado, né? De 3 a 4 horas. Então, você quer me dizer que essa propriedade está de 3 a 4 horas da maior metrópole do Brasil, onde se faz negócios, onde se cria conexões. Você acha que não é válido dar essa informação de vez em quando você está ali falando sobre um imóvel? Perfeito. E detalhe, dá pra dar uma outra informação também. Porque o cara que compra uma propriedade dessa daí, que ela tá, se eu não me engano, ela tá 5 milhões de reais. É um cara que tem condição de fretar um avião e ir pra Ubatuba. E Ubatuba tem um aeroporto. Um avião, um E a helicóptero. lancha busca o cara praticamente na porta do aeroporto. Ele tá a 5 minutos. Aí ele pega uma lancha e vai fazendo um passeio maravilhoso, passa pela Praia Grande, pela Praia das Toninhas, Lázaro, e aí chega na nossa praia. Perfeito. É uma informação a ser Entendeu? dada. Boa. É informação. Boa. Quanto mais informação a gente puder fazer para o cara se sentir. Às vezes o cara pensa, mas é longe. Aí quando eu tiver que estar aqui em São Paulo para uma reunião, para a empresa. Ou ele pensar que vai apenas usufruir ali quando for feriado. Não, cara, você pode vivenciar aqui, viver, morar. Você pode vir para cá passar uma grande temporada e toda vez que precisar ir a São Paulo, você está 3, 4 horas de São Paulo. Aí é hora de botar o diminutivo, 3, 4 horinhas de São Paulo. Uhum. É Você diminui. Exato. Aqui é A hora dor de você diminui. Exatamente. Agora é hora de diminuir. 3, 4 horas de São Paulo, isso estamos falando de carro. Porque tem um aeroporto aqui perto, você vem de helicóptero, vem de avião, tal, a lancha te deixa. Então, são informações que fazem o cara, pô, Boa. olha aí, Gostei da ideia. bacana, né? Tá vendo? A comunicação. Mais Tudo uma isso vez. comunica. Mais uma vez, jogo de detalhe. Jogo de detalhe. Jogo de detalhe, é um jogo de detalhe. A comunicação é o jogo que vai fazer você se tornar referência. Vamos aprimorar mais Investe, ainda. investe em comunicação, que isso vai fazer você se tornar referência, com certeza. A água acabou aqui, então aguinha aí pra gente. Coloca aqui. Ô, Catriel, coloca o outro aí que eu queria mostrar pro Zig. Que era Bora, um vamos outro lá, aqui vamos que a fazer gente... análise ao vivo Ao aqui, vivo. dos criativos. Agora, um cuidado aí que tem que ter é que você não impulsiona, né? Esses posts Não, assim, em tráfego, não, né? não. Por conta da música. A música com direito... A preocupação é essa. Aí tem que botar Ah. trilha sonora sem direito autoral. É. Tem isso aí. O Catriel falou isso outra vez. Quando você quiser fazer Sobe mais um e pouquinho, colocar Gato. no tráfego, aí tem que botar música sem direito autoral. Coloca essa casa aí, ó. Que isso aqui ficou bem legal. Eu achei que ficou legal, né? Agora eu queria a tua opinião justamente. Por isso que eu queria colocar essa. Que eu queria a sua opinião, como a gente começou o vídeo. A quebra de expectativa também. Ubatuba e seus recantos, a cada canto um novo encanto. Parece poético, e é, porque Deus, quando fez Ubatuba, ele fez com maestria. E hoje nós estamos no condomínio Vilas, aos pés da Mata Atlântica, a poucos minutos do centro de Nós não Ubatuba. viemos para gravar poesia, vamos gravar imóvel. De novo? Hoje estamos aqui no condomínio Vilas para apresentar para vocês uma casa para locação definitiva. Poxa, Guto! Cláudia, o Guto tentou te atrapalhar, mas não vai conseguir. Eu que vou apresentar esse imóvel. Sala com 2 ambientes, lavabo, cozinha com cooktop, ilha, o sonho para quem ama cozinhar.
parte desse imóvel aqui é excelente, né? Excelente. Tem essa área de lazer, piscina, varanda gourmet com churrasqueira, 3 dormitórios sendo 2 suítes. Não, 3 suítes. 3 suítes? E sala de TV. Aí erra de forma proposital 3 suítes pra reforçar que são 3 suítes. Se eu falo que são 3 suítes, fica muito Passa vago. direto. Quer saber mais sobre esse imóvel? Venha falar conosco na ACN Saboia Corretores de Imóveis. Ubatuba. Muito bom, muito bom. Teve uma quebra ali. Tem essa brincadeira das 3 suítes também, de errar de propósito. Aí aquela coisa, sempre que puder e for possível, você amplia, traz um zoom para essa brincadeira. Olha só, são 2 suítes, não são 3, não, são 2. Aí eu aposto com vocês são 3. Não, são 2. Quer ver que são 3? Aí já aparece vocês lá, 1, 2. Ih, cara, são 3 mesmo. Sabe, você ampliou um pouco mais isso para trazer um pouco mais de atenção. Mais uma vez, jogo de detalhe. O detalhe, quando quiser trazer mais desse elemento, desse alívio cômico, que ficou muito bom esse daí, viu? Gostou? Muito bom, muito bom. E ali eu criei em 2 minutos, cara, que a gente chegou lá, porque eu sou muito de criar na hora que eu chego. Eu bato o olho no lugar e aí eu crio o roteiro. Porque quando eu fazia stand-up, eu fazia muito improviso. E aí eu faço improviso na hora de apresentar o imóvel. Então eu vou olhar ali a área verde, o que, que tem que eu posso explorar Explorar, para falar do imóvel. para botar no chamar roteiro, atenção. né? Para botar na cópia. Perfeito, cara. Exatamente, Perfeito. exatamente. Perfeito. Porque se você vai com o roteiro pronto, às vezes você chega lá no imóvel, você fica muito engessado. Aí você vê um detalhe diferente, aí é a situação que eu falo para os corretores. Você cria o medo. Porque você fala, não, se eu não seguir o roteiro aqui, eu vou me perder e não vai ficar legal. Não, arrisca. Ousa fazer diferente. Ousa. Ah, eu tenho mais ou menos uma ideia de como é o imóvel. Pô, beleza, eu tenho um pré-roteiro para aquilo. Coloca um pré-roteiro. Perfeito. Chega lá, a ideia do café, da cafeteira, né? Vamos fazer um café aqui. Ah, não tem café no apartamento, leva o pó, pede autorização pro proprietário do apartamento. Tem um que eu vou fazer do churrasco, depois em off eu te conto a zoeira que eu vou fazer. Eu vou arrumar pra minha cabeça, que eu sei. Você entendeu? Eu sei que eu vou arrumar uma confusão pra minha cabeça, mas eu vou fazer a brincadeira, cara. E o proprietário do apartamento já autorizou. Já autorizou, pronto, acabou. Entendeu? Não temos processo. Não tem, pelo menos dele. Pelo menos dele. Cara, Entendeu? lá em Salvador tinha um cara que ele era dono de algumas bandas, né? Em Salvador. E aí a gente tava falando sobre nome, marca, essas coisas. E aí tinha uma marca que ele sabia que ele não podia usar. Ele, meu amigo, mas esse nome é muito bom. Muito bom. Eu vou utilizar até dar problema. Depois que der problema... Só vai dar problema se a banda crescer. Então, depois que der problema, a gente resolve. Então, é a mesma coisa. Cara, eu vou fazer, pode dar problema? Pode. Mas se der porque bombou, viralizou, aí é outro problema, a gente vai lá e resolve depois. Exatamente. Exatamente. Já pensou se a gente ficar só se limitando? Não, eu tô com medo disso, com medo daquilo, como você trouxe, né? Acaba a gente vai se limitando. E uma coisa que a gente precisa fazer, um grande palestrante aí que a gente conhece, chama Murilo Gun, é trabalhar a criatividade. A gente esqueceu de ser criativo. A gente esqueceu. Em algum momento a gente perdeu a questão da criatividade. Então, é muito importante a gente resgatar a criatividade. Sair desse medo de o que é que vão dizer de mim. Eu sou um corretor. O que é que vão dizer de mim? Cara, esquece, velho. Esquece. Essa pessoa que vai falar de você não é que paga seu boleto, não é que compra de você. Então, mais uma vez, se veio na sua cabeça, veio no seu coração, seja autêntico. Foi você. Pode dar muito certo, pode dar muito errado, mas como é que você vai saber? Fazendo. Acabou. Não existe outra forma. Acabou. E você sabe o que é pior? E já vi acontecer isso daí. E já aconteceu comigo, deve ter acontecido com você, com todo mundo que tá assistindo a live. Eu quero fazer uma coisa, mas, pô, mas será que vai dar certo? Será que vai dar errado? Será que... E aí outras pessoas tiveram a mesma ideia. Mas teve um lá que foi lá e executou e fez. E a coisa deu certo. E a gente fica com aquela cara de tacho. Eu que pensei nisso aí, ó. A mesma ideia que eu tive. Exatamente. E o cara tá do outro lado do país, nem imagina que você exista, mas ele teve o quê? A ação. Perfeito, cara. Ele realizou a realização. Perfeito, perfeito. Planejou e realizou. Eu costumo dizer que acontece, e assim, isso não é um pensamento meu, né? Eu vi alguém falando e estou reproduzindo que, exemplo, você está tendo uma ideia sobre alguma coisa do churrasco. Em algum lugar alguém está tendo a mesma ideia. Está tendo a mesma ideia, cara. Ou a mesma ideia ou algo muito parecido. Está acontecendo. Em algum lugar está acontecendo a mesma coisa. Está pensando a mesma coisa. Mas quem sair na frente ganha. Exatamente. Exatamente. Isso eu vi acontecer várias e várias vezes. Várias. Tive ideia de conteúdo, vou fazer tal coisa. Putz, cara, chegou um dia antes. Ah, vou fazer tal piada na época no palco. Um dia antes. Um dia antes.
Entendeu? Então, assim, isso daí vai acontecer muito. Não Vai tem acontecer jeito. muito. Mas a gente tem que executar. E você falou uma coisa engraçada, você falou do Murilo Gun. Uhum. Um dos motivos de eu estar aqui hoje é o Murilo. É sério? É sério. Porque na época eu tava com o saco cheio do stand-up, que começou aquele negócio de processo, né? O politicamente correto, e começou aquela bagunça, não podia falar mais nada, e começou a ficar uma coisa muito engessada. E o Murilo virou e falou assim: bicho, eu vou voltar pro lado do corporativo, que era o que eu fazia, o que eu gosto, que eu mando bem, e vou voltar pra lá. E eu trocando uma ideia com o Murilo, falando pra ele, ele virou e falou assim: cara, segue um cara chamado Gustavo Goff. E eu falo dele? Não. O Goff. O Goff é muito bom, cara. Ele tem uns vídeos, ele sumiu, ele tá lá no Tibete. Era um cara que era campeão de pôquer mundial, cara violento, cara fudido, arrebentava no pôquer. E ele fazia uns vídeos pra despertar justamente essa questão do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, da comunicação, de você pensar. Aí, o cara já falava em Mindfulness em 2016, 2014. E ele trazendo aquilo, e ele estudando e praticando aquilo. Aí ele virou e falou: meu, vou morar no Tibete. E quem me deu essa abertura foi o Murilo Gun. E tudo que eu fiz de planejamento, de muita coisa, foi por causa do Murilo. Eu assisto os vídeos do Murilo de vez em quando e falo: puta, eu vou levar o Murilo no podcast e não pode transformar. Eu vou chamar ele na hora certa. Hoje eu vim pensando nisso. Pô, cara, e olha aí. E Olha o você sinal, falou... tá vendo? E aí eu vou e cito o cara aqui. Aí, com certeza. Então, mais uma vez, tem alguém pensando aí, vou convidar o Murilo para um podcast. Exato. Tem alguém pensando aí. Com certeza, velho. Murilo é um grande cara, assim. É um cara que eu sigo também. Conheci na pandemia, quando ele abriu todos os cursos dele lá da Keep Learning. Depois tive a oportunidade de estar em eventos com ele, dividir o palco com ele. Tive recentemente com ele no Empreende Brasil. Aí, abraço pro Lucas do Empreende Brasil. E Murilo é uma fera, né, velho? O cara é Uma monstro fera. demais, né? É fera, é muito rápido, ele pensa muito rápido, ele desenvolve muito rápido. E uma coisa, olha, interessante você falar sobre o Murilo também, essa parte de ter te inspirado, porque ele também é uma inspiração para mim pela questão do reposicionamento. Uhum. Ele é um cara que se reposicionou. Era o nerd ali de tecnologia, foi pra comédia, vira palestrante, vem para essa área hoje do autoconhecimento. Então, é uma grande inspiração, porque a gente vê que é possível esse reposicionamento, tendo em vista que eu fui um cara que passei 20 anos trabalhando com dança. Então, ele é um cara que prova, olha, o reposicionamento ele é possível desde que você faça com verdade, com força, que você encontre realmente e não se reposicione porque tá dando mais. Ah, o que tá dando agora é corretor de imóveis, olha só, a CN Saboia aqui, ah, cara, agora eu vou ser corretor. Então, se você se reposiciona, se reencontrando realmente ali naquele mercado, se encontrando naquele mercado, é algo que vem do coração mesmo, algo que você faz todo dia, você vai fazer aquilo ali sem dor. Uhum. Sem dor, não dói para você estar ali. Pode te cansar, pode deixar você, mas não dói para você. Ai, lá vou eu. Por exemplo, eu era um professor de dança, dava aulas de dança na academia, aquela coisa. Depois comecei a dar treinamentos para outros instrutores de dança. E agora eu dou mentorias. Então, o meu maior papel hoje, meu core business hoje é a mentoria. E a mentoria é online. Então, eu fico na minha sala, sentado aqui, microfone, dando aula. Então, quando eu vou dar aula para um aluno ali, para um mentorado, eu não fico, ai, meu Deus, lá vou eu. Meu filho está lá fora, brincando ali com a mãe, eu podia estar ali com ele, mas não, estou aqui, ai, vou dar uma aula. Não é assim, cara. E eu fico a hora que for, eu atendo aluno domingo. Zig, vamos lá, atendo domingo, atendo à noite, não tem problema, porque realmente eu descobri esse posicionamento e é algo que eu abracei verdadeiramente. Faço com prazer, né? Pô, com Fazer muito com prazer é muito legal. Eu vou te contar um detalhe, pra você ter uma ideia. Eu saí 3h30 de Ubatuba, dormi 1h30 essa noite, saí 3h30 da manhã de Ubatuba pra estar aqui fazendo um podcast hoje, porque é uma coisa que eu tô apaixonado por fazer. Levar justamente essa comunicação, essa orientação, esse desenvolvimento, por isso chama Desenvolve Imob, esse desenvolvimento do mercado imobiliário. Então, engenheiro, arquiteto, corretor, estagiário, tem muito estagiário vindo que tá perdido, o cara não sabe muito o que fazer, como se posicionar. Hoje estamos com você aqui, trazendo esse posicionamento, trazendo essa luz pra galera, entendeu? Então, tudo que você faz com tesão, tudo que você faz com prazer, você faz melhor. Perfeito. A coisa é essa, o detalhe é esse. O detalhe é esse, cara. Perfeito. E já trouxe outros nomes aqui, o Daniel Rosenthal, que é o cara que manja do mercado internacional. O cara já trabalhou no Peru, no Chile, no Paraguai, nos Estados Unidos, na Europa. Então, o cara que manja, ele trouxe também muita informação para os corretores aí. Aí trouxe o Garra, que é um cara que é campeão de venda no Minha Casa Minha Vida. O cara manja muito do mercado imobiliário, Minha Casa Minha Vida. Olha o que você fala, né, de posicionamento, né? Posicionamento, exatamente.
O Garra é um cara que tem um posicionamento de detalhe. Já teve condição de vender alto padrão? Teve. Mas ele falou, não, ó, eu tenho um parceiro que vende alto padrão, mas o meu é esse aqui. E o Garra, ele se profissionalizou tanto na situação que hoje o que ele faz? Ele arruma a área, ele incorpora a área, ele lança o empreendimento e ele vende todo o empreendimento. Ele treina toda a equipe dele para poder vender o Minha Casa Minha Vida. Faz a parte toda de financiamento. Cara, ele especializou realmente de A a Z dentro do ramo imobiliário no Minha Casa Minha Vida. Desde a hora da implantação, da compra da área, da implantação, aprovação no loteamento, viabilidade, do loteamento no empreendimento, viabilidade, treinamento dos corretores, venda, Documentação, documentação, financiamento, entrega da chave, satisfação do cliente. Acabou. O cara tá dando, ele montou um curso para isso. Pra você ter Perfeito, perfeito, perfeito. posicionamento. Posicionamento. Pô, gente, olha, você aí, meu grande amigo corretor, você que é da área de imobiliária aí, pega isso que o Guto falou aqui, cara. Pega isso, essa importância do posicionamento. Defenda um nicho. Bote uma bandeira ali para você. Ah, mas aí não... E se eu quisesse vender outro padrão? Tenha o parceiro que vende, indique. Você, olha, e aí vem uma coisa importante do posicionamento que você falou. O Garra, ele é o cara do Minha Casa Minha Vida. É o cara do Minha Casa, mas ele gera tanta confiança que a pessoa pode consultá-lo para outra coisa, para outra situação. E digo mais, o profissional, quando ele gera esse nível de confiança, se amanhã, ó o Murilo Gun, se amanhã o Garra fala, gente, não sou mais corretor, eu agora trabalho com cozinha. Venci aqui nessa área, tal, agora eu sou um chefe de cozinha, as pessoas confiam. Passam a seguir, passam a confiar, porque gerou uma confiança tão grande quando ele estava naquele posicionamento. Isso é importante. Por isso que eu estou dizendo, anota aí, de tudo aqui que a gente falou, anota isso que o Guto trouxe, que é tenha um posicionamento, defenda o nicho, coloque uma bandeira naquele nicho e seja a pessoa daquele nicho. E eu vou dar uma outra, não é nem dica, eu vou dizer uma experiência, tá? Boa. O corretor, ele vai começar. A expressão que eu vou usar é a seguinte, é feia, mas o cara vai comer merda em qualquer área que ele resolver. E não adianta ele ficar querendo pular de galho em galho. Porque o grande problema do corretor também é uma outra coisa. Ah, o Garra tá vendendo Minha Casa Minha Vida. Vou pra lá, que Tô lá é que tá vendendo- dando. Vou pra lá. É. Aí ele chega lá, de repente, ele não tem o know-how que o Garra tem, não tem o tempo de experiência que o Garra tem, aí ele acaba dançando e ele fala assim, eu acho que eu vou voltar pro imóvel pronto. E aí quando ele volta pro imóvel pronto, ele já perdeu uma sequência de coisas que vieram acontecendo, porque aí o colega do lado dele tá vendendo e ele fala, cara, agora o pronto tá bom, agora é o lançamento, agora é a locação, agora é a locação de temporada. Esse cara, ele fica rodando naquele efeito peão, e esse cara não faz nada. Não se firma em lugar nenhum. Não né? se firma em lugar nenhum. Isso é extremamente perigoso para ele como profissional. Porque o cliente olha. É que nem o corretor. Tá trabalhando hoje na minha imobiliária, tá comigo. Aí daqui a pouco, daqui a 3 meses, tá em outra. Daqui a 6 meses, tá em outra. 9 meses, tá em outra. Meu, o cara passou da quarta imobiliária. Perguntar isso para vocês, Zig. Chega lá, vamos supor, David é corretor. Aí liga para você, Zig, tudo bem, beleza? Ó, você não comprou seu apartamento ainda? Olha, eu tô aqui numa outra imobiliária agora, parará. Nesses 3 meses você não encontrou o David. Aí daqui a 3 meses, Zig, tô ligando para você para falar que eu tô numa outra imobiliária agora. Aí você fala, opa, peraí. O problema tá na imobiliária ou o problema tá no cara? Será que ele é um profissional confiável? Será que amanhã ou depois eu vou atrás desse cara? Será que esse cara ainda vai estar no ramo? O cara fica pipocando. Perfeito. Você entendeu? Esse é um grande problema. Eu falo isso para corretor e o corretor acha que não. Ele fica quicando. Para mim tá ruim aqui por causa do horário. Aqui tá ruim porque o cara teve uma situação. O cara não me deu cartão de visita. Manda fazer, pô. Custa R$120. Esse negócio aqui eu não gostei. Eu não vou com a cara da fulana. Cara, eu vi isso daí. Que não ia com a cara. Eu não vou com a cara da fulana. Você escolhe ou eu ou ela. Eu falo, vem cá, filho, aqui não tô pedindo pra você casar com a outra corretora. Nós temos um escritório com 240 metros quadrados. Nós temos 4 salas dentro do escritório, mais a sala 2 ambientes lá na frente. Você não precisa ficar no mesmo ambiente que ela. Mas se ela ficar, eu não fico. Eu falei, só pelo teu posicionamento você já não fica. Porque amanhã depois você vai arrumar outra pessoa, e você vai arrumar outra, você vai arrumar outra. O problema não tá nas pessoas, o problema tá em você. Ficou brava comigo. Hoje virou pra mim, hoje que eu digo assim, né? Há um tempo atrás virou pra mim e falou, não, Guto, você tinha razão mesmo, eu tava conversando com a minha terapeuta, o problema tá em mim. Eu não consigo, porque eu vejo a outra pessoa se dando bem
E eu achei legal ela admitir isso. Admitir é um reconhecimento, é um primeiro passo, né? Perfeito. Pra você mudar, você tem que saber pra onde você quer ir. Pra onde você quer ir, perfeito. E aí você tem que saber onde você tá. E aí ela virou e falou, não, putz, você sabe o que acontece? Não é inveja, mas tipo assim, eu me sentia... ela usou uma frase engraçada, uma palavra engraçada. Diminuída, injustiçada. Não é diminuída, injustiçada. Ela se sentia incapaz, mas ela usou uma outra palavra. Ela usou uma outra palavra também, que eu achei muito interessante. Ela se sentia incapaz, porque ela viu o outro fazendo e ela não fazia. Não conseguia fazer. E ela estava se dedicando da mesma forma. Aí existe também um outro lado, que é um porém. É o seguinte, além da comunicação, você tem que ter sorte. Não adianta. E isso daí acontece. Senão todo mundo ganhava na Mega Sena, como costuma brincar, né? É a sorte. A estrela vai brilhar pra alguém. Você entendeu? Quanto mais você trabalha, mais a sorte aparece, né? Isso é muito importante. E você já trouxe, não sei se foi aqui ao vivo ou se foi na hora que a gente estava batendo um papo, você já trouxe aqui uma palavra que tem a ver com isso aí, que é o movimento. Quanto mais você se movimenta, ou seja, você está em lugares, você se conecta, você estuda, você busca, você vai criando oportunidades, vai criando sua sorte. Eu acredito muito nisso. Quando eu morava em Salvador, amigo, de frente para o mar, lindão, maravilhoso. Minha esposa é paulista, mas na época da pandemia ela foi morar comigo em Salvador. Ela estava apaixonada, porque ela ia para praia. Do nada ela descia ali e estava com o pé na areia na praia. Ela ama a praia, morava lá. Mas quando eu entendi exatamente qual era o meu novo posicionamento e o que é que eu estava buscando, na hora eu me mudei para São Paulo. Não pensei duas vezes. Deixa Salvador, deixa aí o mar, aí vamos embora. Movimento. E por estar aqui, já me conectei com várias empresas, vários empresários, já atendi várias empresas, vários empresários, tudo por esse movimento. Olha só, eu tivesse lá no Palestra Além do Palco, já teria sido um movimento, mas morasse em Salvador, talvez não tivesse agora aqui no Palestra. Com certeza. Aqui no podcast, porque eu moro aqui perto, moro aqui do lado, moro aqui na cidade, inclusive. Então, quando eu entendi qual era o game que eu queria jogar, o movimento que eu fiz foi me mudar. Deixar para trás mesmo, minha cidade, minha praia, tudo, deixar para trás. Até porque eu já tomei bastante sol, olha aí, tá vendo? É o que eu costumo dizer, você tem que estudar, planejar e executar. É o que você tem que fazer, estudar, planejar e executar. Uma boa tríade. A gente tava conversando aqui um pouco antes, até o David perguntou para mim, o podcast, não sei o quê, fiquei 2 anos estudando. Aí fiquei pensando, vou montar um podcast mais simplesinho lá no meu escritório em Ubatuba, vou comprar um equipamentinho lá, vou fazer. Aí eu falei, cara, mas é esse o público que eu quero atingir? Os convidados que eu quero trazer, será que eu vou conseguir trazer o cara para Ubatuba? O deslocamento, 4 horas de viagem, né? Vai atrapalhar o dia do mestre Zig, porque ele tem que vir, ele tem que voltar, ele vai voltar, ele vai estar cansado. De repente o cara tem uma palestra no final do dia, então é mais fácil eu, me deslocar para São Paulo, todas as sextas-feiras, para gravar o podcast. Perfeito. E trazer o conforto para o meu convidado. Essa foi a ideia. E graças a Deus, sem contar o Catriel, o Pedro Bexiga, que é o dono aqui do estúdio, Carol apoiando, o equipamento que tem aqui, toda essa... A estrutura, né, a segrégora, como a gente costuma dizer, que faz esse podcast fluir melhor. Pô, com certeza. Inclusive, deixa aqui os parabéns aí para o Catriel e para os outros responsáveis aqui do estúdio. Estúdio muito legal, um ambiente muito legal. O David, quando chegou, já chegou logo observando. Cara, tem uma pegada aqui de pub inglês, isso e aquilo. Pô, muito bacana, muito legal mesmo, de verdade. Parabéns, parabéns. Beleza, maravilha, meu amigo. E agora, pra gente tá indo pro encerramento aqui do podcast. Ok. Fala uma coisa pra mim, mestre. O pessoal que quer saber a respeito da sua palestra, do teu treinamento, de repente eu quero levar pro meu escritório, pra minha equipe, ou um concorrente meu, ou um colega meu quer levar, como é que faz, como é que funciona, isso acontece, dá pra fazer? Com certeza absoluta. Vai entrar no meu Instagram, @mestrezig, me manda um direct, mostrando o que é que você está buscando, qual o seu posicionamento, porque eu tenho algumas soluções na área de comunicação. Então, tem mentoria individual, tem a mentoria em grupo, tem treinamento para públicos específicos, inclusive, como eu disse, estamos ao vivo, então, no dia que estamos aqui ao vivo, porque tem pessoas que vão assistir gravado, né? Nesta semana que estamos aqui ao vivo, eu atendi um escritório que se chama On Brokers, que é do Rio de Janeiro, da minha querida mentorada e hoje amiga Nayara Tessia. Então, temos sim soluções para implementar uma comunicação mais segura e confiante, porque a comunicação, ela vai fazer a diferença na sua abordagem. Perfeito. Não importa o quanto você sabe. Se você não comunica bem o quanto você sabe, as coisas que você sabe, vai gerar ruído. Imagina aquela pessoa que domina todo
um projeto, ela domina, mas na hora de se comunicar deixa eu te contar aqui como é um pouquinho que a gente trabalha aqui e não sei o quê. Aí começa com esses ruídos não verbais, que é de ficar se ajeitando, coçando e assim, ou os ruídos verbais também, que são os vícios, que a pessoa fica, né? E não sei o que lá, não sei o que, né? Então, E não sei o quê. Veja, e aí eu gosto de deixar bem claro para deixar aqui, né, como fechamento, o né, o então, o enfim, ele só se torna um marcador na sua comunicação se ele aparece repetidamente em um curto espaço de tempo. Então, tem gente que é assim, que é o tempo todo né. Eu conheci um recentemente, grande amigo, virou parceiro, inclusive, já até falei para ele isso, mas ele fala muito entendeu. Isso e aquilo, né, entendeu? E não sei o que lá, entendeu? Porque eu já fiz isso, entendeu? É tanto entendeu que você para de ouvir o restante e começa só a contar quantos entendeu ele deixou ali. Então, sim, temos um treinamento específico para times, para equipes. Manda lá no @mestrezig, vai no direct, chega lá e se identifica, diz, vi seu podcast, quero saber mais. A gente vai te chamar no WhatsApp, vai trocar uma ideia e com certeza a gente vai levar o treinamento perfeito, seja para você enquanto profissional ou para o seu time. perfeito. Maravilha, meu amigo. Você falando isso daí, teve um vídeo que eu gravei que eu falei de cara no vídeo. Eu acho que de 600 palavras, 390 eu falei cara. E depois, a hora que eu assisti o vídeo, eu falei, nossa, ficou péssimo por causa do cara. Aí a gente colocou no ar o vídeo, mas pra gente mostrar também que a gente também erra. Sim. E a gente aprende. Sim. E nem todo dia você vai estar bom pra fazer. Vão ter dias e dias que você vai ter dia que você vai fazer tranquilo, disparado, que vai correr macio. Você vai achar que vai ser uma merda, mas o negócio acontece maravilhosamente bem. Perfeito. No outro dia você acha que vai acontecer maravilhosamente bem, só dá zebra. Perfeito. Isso O daí é pneu normal. fura. Então, eu gosto muito da analogia da Fórmula 1, que é exatamente. Tem dia que o cara vai fazer a volta perfeita, não vai nem tocar na zebra. Ou vai tocar na zebra ali na hora certa, no momento certo para ganhar tempo. E tem dia que o pneu vai furar, que ele não vai ser pole position. O importante é se manter em movimento. Em movimento. É se manter treinando, porque comunicação é treino. Eu ouço muito isso, é pra gente fechar aqui agora realmente com chave de ouro. Olha, eu ouço muito isso. Ziga, eu queria ter esse dom que você tem. Esse dom da comunicação. Comunicação não é dom. Comunicação é prática. É o tripé que é treino, exposição e repetição. É assim que a gente conquista. A gente treina, a gente se expõe e a gente repete. Então, treino, exposição, repetição. Comunicação é treino, comunicação não é dom. Se você quer ter uma comunicação mais segura, confiante, excitante, aquela comunicação que atrai reconhecimento, atrai clientes, treino, exposição, repetição e @mestrezig. E o treino na frente do espelho? Também. Para prestar atenção na expressão corporal, Isso. na fala, gravando e filmando, se possível. Também. Por quê? Porque às vezes você treina no espelho, mas você não sabe o que é que tem que corrigir. Então você treina no espelho, depois coloca sua esposa, seu marido, seu filho na frente, da família que quer que seja, quem você tiver a oportunidade de falar, porque tem pessoas que vão perceber coisas que você não percebe. Vai ter alguém que vai perceber que você fala e faz isso aqui, ó, no cabelo. Vai começar a perceber e talvez você, por ser você, não perceba na frente do espelho. Então, sim, na frente do espelho é bom e quanto mais você puder ter plateia mesmo, que seja, tá, gente? Plateia, seu irmão, primo, senta aqui que eu quero contar uma história, que eu quero trazer. E outra, já que você falou de prática, mais uma prática para você, comece a gravar para você mesmo áudios de 30 segundos a 90 segundos. Coloque esse desafio para você. Hoje eu vou explicar tudo o que aconteceu aqui nesse podcast em 90 segundos, porque aí você treina assertividade e poder de síntese. Perfeito. Fechou com chave de ouro. Boa. Para fechar com chave de ouro. Boa. Zig, muito obrigado. Quero te agradecer demais aí a oportunidade de estar compartilhando esse conhecimento seu com a gente aqui. Tenho certeza que isso vai trazer muito enriquecimento para os corretores de imóveis. Tenho certeza disso daí. Só que isso aqui, essa aula que você já deu, o cara já vai melhorar muito a comunicação dele. Com certeza. Eu já melhorei a minha, vou melhorar, vou treinar. Bota fé. E vamos conversar nos bastidores aqui aí. A mentoria. Olha aí, tá vendo aí? Tá vendo? Já vou aproveitar o embalo, né? Vamos nessa. Aproveitar o embalo. E eu quero agradecer também ao Catriel, que tá aqui com a gente. Sim. Obrigado, Guto. Maravilhoso, como sempre. Que apoiando a isso. gente ali, atento a tudo. Ao Pedro Bexiga, que é o dono do estúdio, que abriu Perfeito. o estúdio aqui pra gente. Perfeito. A Carol, que ajuda Fala, a gente Pedro, nos nossos Carol. cortes. O Bazani, que me ajuda pra caramba. Toda a parte dos bastidores, o Bazani me ajuda. Quero deixar um abraço e um beijão muito especial, até emociono de falar, pra minha equipe lá em Ubatuba. Natália, o Jairinho, o Harrison, a Jennifer, a Dani e o meu
Cão Retor de Imóveis. Cão retor? É, eu adotei um cachorro que é o Cão Retor de Imóveis. Que cara. legal, cara. Que é o que eu sinto mais falta no escritório, é o meu cachorro. Toma, distraído, toma. Galera, muito obrigado mais uma vez. Segue a gente aí no Instagram. Se inscreva no nosso canal aí no YouTube. Aperta o sininho aí para quando a gente fizer alguma coisa, você tá sabendo tudo que tá acontecendo e tá por dentro de mais dicas ainda que a gente... Dicas não. Opa! Opa! Dica não. Técnica que a gente vai estar trazendo aqui para você melhorar aí o seu atendimento com o seu cliente e o seu desenvolvimento como profissional. Perfeito. Forte abraço. Um abraço.